Gostaria que fosse projetado Neemias, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 11. Eu quero fazer essa leitura, quero que você me acompanhe com os olhos. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ler todos aqui, vocês me acompanhem aqui na projeção. Diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital, que veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém, e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e a orar perante o Deus do céu. E disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usa de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos, para ouvirdes a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos teus filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Na verdade, temos procedido perversamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a teu servo Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se vos transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e que com a tua mão poderosa. Ó Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que te deleitam em temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Era eu, então, copeiro do rei. Amém? Por gentileza, tome o seu assento. Quero louvar a Deus por essa oportunidade que nos é concedida nessa noite, de poder transmitir a palavra do Senhor Jesus à igreja, ao pastor Benjamin pelo convite que nos fora feito. Eu quero trazer uma palavra para a igreja nesse tema, Neemias, o intercessor. Eu uso o artigo definido aqui para dizer que Neemias, ele não é um intercessor, né? Mas é o intercessor. Há um diferencial na vida de Neemias, até dado o legado que ele deixou, seu ministério e a forma como Deus ouviu. É interessante que nós observamos para a vida de Neemias e percebemos que Neemias ele está trabalhando a serviço do rei Artaxerxes, quando ele está no exílio, e ele desfrutava de um cargo de extrema confiança, um cargo que possibilitaria a ele uma amizade extrema, um laço estreito de amizade com o rei, devido à função que ele ocupava. Neemias ele era encarregado de ser o copeiro. Todas as vezes que alguém trazia uma bebida pelo rei, ela passava primeiro pelas mãos de Neemias, e quem bebia esse líquido, quem bebia essa bebida, seja um vinho, ou que quer que o rei tomasse uma água, primeiro Neemias ele devia tomar aquela bebida, para que comprovasse que ela de fato não estava envenenada e que o rei viesse a falecer. Então Neemias ele desfrutava dessa confiança, dessa familiaridade que ele tinha com o rei, porque ele exercia um cargo de muita confiança. Mas é interessante que Neemias ele está ali, vivendo no exílio, e de repente os seus irmãos vêm, e ele pergunta como está Israel, como está a sua terra natal, como está a cidade em que estava sepultado o corpo dos seus pais. E é interessante que quando Amitai ele relata a Neemias, a situação em que Neemias estava ali, quando ele começa a descrever no capítulo 1, aqui nos versos que nós lemos, o mês de Nisan, mais ou menos de novembro
a dezembro, Neemias ele recebe aquela notícia que Jerusalém ela está desolada, que Jerusalém ela está destruída e as pessoas estão caminhando aos poucos e as pessoas estão desesperançosas, porque os muros de Jerusalém foram abaixo. E é interessante que Neemias, ele mais do que depressa, ele tem aquele sentimento de patriotismo, aquele sentimento que ele carregava no seu coração, dado ao seu povo, à sua família, à sua prole, a herança que ele tinha. É interessante observar que mesmo Neemias estando no conforto daquela terra que ele vivia, desfrutando de um cargo, de uma posição elevada, de uma amizade com o rei, mesmo assim Neemias ele sentia amor pela sua terra, pelo seu povo, e a dor do seu povo também era a sua dor. É interessante que Neemias ele começa então a se lamentar, e ele começa então a chorar, e ele começa então a ficar muito entristecido com aquela notícia, e é dado a essa situação que eu trago esse tema para a igreja, porque é aí que entra a função de Neemias como intercessor. Neemias, quando ele ouve aquele relato, quando ele ouve aquela situação, o relato terrível que Israel está vivendo, que o remanescente que veio, então, com Zorobabel, com Esdras, aquele remanescente, e ele então começa a ouvir os relatos, e ele começa a chorar, e começa a se lamentar pela situação de Israel. E é interessante que aí Neemias se levanta como um intercessor, o intercessor de Israel, e ele começa então a orar. A Bíblia vai dizer que Neemias ele começa então a orar a Deus e clamar a Deus em favor da sua nação. E é interessante que a oração de Neemias ela começa com adoração. Muitas das vezes é muito comum você ver as pessoas começar a orar a Deus. Aqueles que talvez não tenham uma informação, eles começam a orar e já querem pedir a Deus alguma coisa. Quando se começa a oração, a pessoa já vem com uma série de pedidos, dizendo: Deus, eu preciso disso, daquilo. O próprio Jesus, quando ele vai ensinar os seus discípulos a orar, quando eles pedem: Senhor, ensina-nos a orar, Jesus está dizendo: digam, Pai nosso que estais no céu, grande é o teu nome. Jesus está ensinando a adorar Jesus, a adorar a Deus por aquilo que Ele é, reconhecendo a sua grandeza. E a oração de Neemias, a intercessão de Neemias pela nação de Israel, ela começa com adoração, porque Neemias ele começa a dizer: Deus, Tu és grande, Tu és temível, Teu poder, a Tua glória, a Tua majestade. E aí só então ele começa a pedir, ele entra com a petição em prol da nação de Israel. Mas a sua oração também ela é carregada de confissão, e ela é também cheia de intercessão, porque é interessante que quando você lê o contexto, dá a impressão que quando você faz aquela leitura rápida, Neemias ele só fez uma breve oração e já se apresenta diante do rei, mas não, quando você começa a ler o capítulo 2, o texto já começa a dizer que quando ele começou a orar, ele está no mês, louvado seja o nome de Jesus, no mês de Quisleu. Mas quando ele vai então se apresentar diante do rei, quando o rei Artaxerxes percebe o seu semblante, a tristeza em que Neemias está então no mês de Nisan, provavelmente de março a abril. Então 4 meses se passaram. A oração de Neemias não foi uma oração repentina e uma oração corriqueira, mas Neemias ele começa a adorar a Deus, começa a orar a Deus durante 4 meses, e a Bíblia diz que Neemias ele ora, ele chora, ele clama a Deus dia e noite, são 4 meses orando. Mas eu quero trazer aqui algumas verdades para a igreja nessa noite, que vai reivindicar Neemias como o intercessor, alguém que fez diferença na época em que ele viveu, alguém que nós precisamos imitar a conduta desse homem. Nós precisamos também nos levantar na nossa geração como intercessores para buscar a Deus, para buscar a sua presença. É interessante que a primeira verdade que eu consigo observar, olhando para a vida de Neemias, olhando para a dor que Neemias estava sentindo ao ter a notícia que a cidade dos seus pais estava destruída, que os muros de Jerusalém haviam caído, Neemias ele consegue então sentir a dor dos outros. Nós só seremos intercessores a partir do momento que nós conseguimos sentir a dor de alguém.
é você olhar para o pastor da sua igreja, é você olhar para o líder do seu departamento, é você olhar para a sua família e começar a sentir a dor dessa pessoa. Eu preciso orar porque o meu pastor é pastor da igreja? Não só por isso, mas eu preciso orar pelas pelejas que ele enfrenta, pelas pelejas que o meu líder enfrenta. Eu preciso sentir a dor da minha família, porque a partir do momento que nós não conseguirmos olhar para a necessidade da nossa família, para a necessidade dos nossos amigos, da nossa igreja, nós não conseguiremos ser intercessor. A Bíblia diz que Neemias, ele olha para a situação de Israel, que ele olha para a situação do seu povo, e ele começa a orar, ele começa a se lamentar, dizendo: Deus, lembra-te da promessa que o Senhor fez ao seu povo, que mesmo que eles estivessem longe, o Senhor os traria para perto, restauraria a nação de Israel. Neemias, ele está clamando, ele está sentindo a dor da sua nação, o clamor de Neemias, ele vai chegando diante de Deus, mas não é um clamor de qualquer jeito. Durante 4 meses, Neemias, ele está orando, ele está clamando. O problema do povo também era o problema de Neemias. A partir do momento que nós tivermos essa visão de que as necessidades da igreja, na qual nós congregamos, também passam a ser as nossas necessidades, então assim nós começaremos a orar pela nossa casa, orar pelas nossas esposas, pelos nossos filhos, pela nossa casa, a nossa família, pela empresa que nós trabalhamos. Tem muitas pessoas que só querem apenas usufruir daquele tempo que está ali, mas nós precisamos levantar nessa última hora como intercessores pelo nosso país. Não adianta só a gente colocar a culpa na política, na inflação, em tanta coisa, se a gente não tira um tempo para orar, se a gente não tira um tempo para clamar, para exercer a nossa cidadania. Eu olho para Neemias e vejo que ele está vivendo uma vida confortável, uma vida boa no palácio, mas quando Neemias, ele ouve essa notícia, ele começa então a dobrar os seus joelhos. É interessante que se a gente fosse olhar para uma visão política, Neemias, ele poderia muito bem recorrer à amizade que ele tinha com o rei Artaxerxes, dado ao cargo de confiança que ele exercia. Mas Neemias, ele era crente, ele era servo de Deus, e Neemias, ele não vai conversar com o rei, ele vai conversar com o rei dos reis e senhor dos senhores. Às vezes, nós passamos por algumas situações na vida, por alguns problemas, e a pessoa, ela conta para todo mundo da família sabe do seu problema, todo mundo no trabalho sabe do seu problema, todo mundo na vizinhança sabe do seu problema, mas a gente não tira um tempo para falar com aquele que resolve todos os problemas. Capítulo 1 de Lucas, no verso 37, o anjo diz para Maria: olha, para Deus nada é impossível. E é com essa convicção que Neemias está orando a Deus, porque existe uma verdade: quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, é Deus quem trabalha em favor do homem, é Deus que ouve. Mateus capítulo 21, versículo 22, Jesus está dizendo, quando ele amaldiçoa aquela figueira, e os apóstolos estão atônitos olhando: mas que poder é esse? Que fé é essa? Jesus diz: olha, tudo quanto vocês pedirdes na oração, se crerem, vocês receberão. A oração, ela é poderosa. A partir do momento que nós orarmos a Deus, a partir do momento que nós tivermos fé para exercer essa oração e nos levantarmos como intercessor. É bom você ter o dom da oratória, um dom para pregar a palavra, conhecer grego, hebraico, ter uma boa formação, você ter um bom emprego, mas se levantar como intercessor é uma necessidade para nós nessa última hora. Levantarmos como intercessor na igreja, na família. Deus, ele vai cobrar de nós como intercessores, para orar pela nossa família, orar pela nossa cidade, orar pelo nosso estado, orar pelo nosso país. O Brasil precisa da nossa intercessão. As nossas famílias precisam da nossa intercessão. E é isso que Neemias, ele está fazendo, orando, clamando. Uma outra verdade que eu consigo ver na vida de Neemias é que ele sabia reconhecer a soberania de Deus. É interessante que quando Neemias, ele se põe a orar, quando Neemias, ele se põe a clamar a Deus, ele está orando, mas ele está reconhecendo: olha, tu és temível,
Tu és grande, Tu és poderoso. Nós precisamos nos levantar como intercessores, mas acima de tudo, jamais esquecer da soberania do Deus que nós servimos. Deus, Ele é soberano, Deus, Ele é digno de toda honra, de toda glória. Nós precisamos reconhecer a grandeza dEle. O salmista no Salmo 19 diz que os céus manifestam a glória desse Deus, a obra das suas mãos, a criação, tudo que Deus fez. E quando nós vamos nos reportar a Ele, não é com gracejos, não são com piadas que vão, aleluia, menosprezar o nome de Jesus ou de Deus, mas nós reconhecermos a grandeza e o poder dEle, porque a partir do momento que nós começarmos a reconhecer a soberania de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a igreja que nós congregamos e que nós estamos na dependência de Deus, Deus, Ele fará coisas tremendas por nós e através de nós. É o querer de Deus operando em nós, tanto o seu querer como o seu efetuar. Nós precisamos reconhecer a grandeza dEle. E Neemias tinha isso. Neemias sabia reconhecer a grandeza de Deus. É por isso que Neemias se reporta em primeiro lugar a Deus. Ele está triste, ele está desgostoso por ouvir a situação que está Israel, mas ele está clamando a Deus porque ele sabia que se tinha alguém que poderia resolver o seu problema, esse alguém é Deus. Se existe alguém que pode entrar na nossa casa, na nossa história, no nosso ministério, no nosso chamado, na nossa vida, esse alguém se chama Jesus de Nazaré. Ele tem poder para mudar a história da nossa vida. Ele tem poder para mudar a nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. E nós precisamos reconhecer a soberania dEle o tempo todo. Porque a partir do momento que nós deixarmos de acreditar no poder de Deus, de nós começarmos a pensar em nós mesmos, com suficiência, achar que a gente é dono da razão, que a gente pode tudo, não, eu já prego demais, eu já tenho conhecimento demais, não, a gente precisa da graça dEle, da misericórdia dEle, do poder dEle, da ajuda dEle, porque quem capacita o homem, quem levanta o homem, quem ajuda o homem é Deus, aleluia, e nós reconhecemos a soberania dEle, nós reconhecemos o poder dEle. Daniel no capítulo 11, versículo 32, ele diz assim: Daniel disse ao povo que quem conhece a Deus é um povo forte e um povo ativo. Um povo ativo, inteligente, é um povo que reconhece a soberania de Deus. As pessoas estão dizendo por aí uma coisa ou outra a teu respeito, mas a gente não vai murmurar, a gente não vai entrar nessa briga, porque a briga que a gente entra é uma briga silenciosa, de jejum e oração. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Neemias, ele tinha esse diferencial na sua vida, mas uma terceira verdade que eu consigo ver na vida de Neemias como intercessor, é que Neemias, ele perseverou na oração. É interessante que, eu falei no início, que às vezes a gente lê e dá a impressão que Neemias já orou ali uma oração rápida, comum, e já se apresentou diante do rei. Não, Neemias, ele ora e ele persevera na oração. São 120 dias, e ele não orava uma hora no dia, ou só de manhã, ou só à tarde. A Bíblia diz que ele ora dia e noite. Mas como que é isso? Ele ficava o tempo todo. A gente não precisa espiritualizar as coisas, a gente pode orar a Deus o tempo todo. É você dirigindo o carro, você está glorificando a Deus, você está orando a Deus, você está louvando a Deus, lavando louça, limpando a sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, mas o seu pensamento está conectado em Deus, sem escandalizar as pessoas. E Neemias, ele orava, literalmente pedindo: Deus, eu preciso da tua graça, Senhor, eu preciso da tua misericórdia. A nossa oração, para ser uma oração eficaz, como igreja, em prol da nossa família, da nossa casa, é uma oração perseverante. Talvez algumas das nossas orações não serão respondidas durante toda a nossa vida, mas Deus, ele pode responder até após a nossa morte, de salvar alguém da nossa família, de salvar alguém que você orou, que você pregou, que você falou de Jesus. O próprio Paulo diz,
lá na sua carta que ele plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Cristo. A nossa função é orar, é pregar a palavra, é interceder, mas quem vai fazer a obra é Jesus. E a gente não pode desanimar. Você vem para o culto da família, participa de 1, 2, 3 orações, mas Deus não me curou, Deus não fez não trouxe resposta à minha causa, mas tudo tem um tempo certo. A Bíblia diz em Provérbios 16, versículo 1, que os planos e as intenções brotam e nascem no coração do homem. Agora a resposta da boca, deixa com Deus, é Ele que resolve. A nossa função é orar. Existem causas na minha vida que ainda não foram respondidas, mas nem por isso eu deixei de orar e deixei de apresentar. Está na mão dele, no tempo dele, na hora dele, ele vai entrar com providência, ele vai dar direção, porque o mundo prega uma ideologia por aí, que Deus tarda, mas não falha. Isso é uma inverdade, porque o Deus no qual eu sirvo, conheço e vejo na palavra, é um Deus que nem tarda e nem falha, ele chega na hora certa. Enquanto nós orarmos e clamarmos, Deus, ele vai trabalhar na nossa vida, porque a gente vê que foi permissão de Deus, a nação de Israel ir para o cativeiro, mas Deus, ele permitiu até certo ponto. Ele levantou até o rei Ciro, e a Bíblia diz lá em Isaías que ele levantou como ungido. Esdras fala isso no capítulo 2 do seu livro, que ele ungiu a Ciro e deu ordens para mandar o remanescente para edificar o templo. Existiu problemas e situações, mas Deus, ele sempre estava ouvindo a voz do seu povo. Deus, ele sempre estava ajudando o seu povo. Então qual é a função da igreja? Orar. Orar sem desistir, orar sem desanimar, oração perseverante, é aquela oração com consistência, é aquela oração que você não desiste. Existem pessoas que querem algo de Deus e a pessoa apresenta 1, 2 vezes, Deus não realizou porque não é tempo nem hora, e a pessoa desanima. Não, eu vou chegar a Jesus na parede, olha, se o senhor não fizer, eu vou para a igreja tal, para o pastor tal. Pode ir, meu irmão, porque Deus, ele trabalha do jeito dele, na hora dele, no momento dele. Quem faz o milagre é Deus, e a gente não tem poder, em hipótese alguma, para querer obrigar Deus a fazer alguma coisa. Neemias, ele está de joelho, orando, jejuando e clamando: Deus, lembra de nós, tem misericórdia de nós, do pacto, da aliança que o Senhor fez, da promessa que o Senhor fez para Moisés, para o teu povo, tenha misericórdia de nós. Ele está orando, ele está clamando, louvado seja o nome de Jesus. Eu olho para a vida de Jó e vejo que Jó era um homem que orava a Deus, ele oferecia holocaustos pelos seus filhos. Pai, se porventura os meus filhos pecaram, eu quero apresentar aqui sacrifícios a ti, perdoa eles. A Bíblia mostra Jesus como um exemplo de oração. Ele nem precisaria orar, mas para dar exemplo, para ensinar, para instruir os seus discípulos, Jesus, ele viveu o seu ministério em constante oração. Demônios, como a gente está aprendendo aqui no curso de batalha espiritual, eles não se submetem a um grande anel no dedo. Isso aí é bom, uma boa graduação, um bom curso. Eu não estou fazendo apologia a ninguém não se preparar, não estudar, mas eu estou dizendo para você que tudo isso é bom, e se tiver a oração, a consagração, a presença de Deus na sua vida, será melhor ainda, porque o que faz diferença na vida de um homem e de uma mulher é o ministério carregado pela oração. Louvado seja o nome de Jesus. Uma das frases que marcou no simpósio ali que a gente participou, a ministração do pastor, foi ele falar sobre homens de oração. O pastor Benjamin ministrava e aquilo ficou guardado no meu coração quando ele disse que um homem de oração, ele jamais vai trair a sua família. Quando é que a gente vê isso? Em momento algum, porque nós precisamos orar, nos levantar em oração pela nossa casa, a nossa família. Meu irmão, eu chamo você para oração. Quanto tempo que você não ora? Quanto tempo que você vai ficar desse jeito, conformar com essa situação que está seu ministério, sua casa, sua família? A gente acha tanto motivo, tanta desculpa para culpar alguém. Não, o problema está assim, o problema é isso, o problema é aquilo, mas o problema é nosso. A gente precisa olhar para dentro de nós precisamos olhar para as nossas mazelas e dizer: Deus, eu preciso da tua graça, porque aí entra uma terceira verdade, uma quarta verdade na vida de Neemias, porque Neemias, ele conseguia reconhecer os seus pecados e os pecados do povo. Você olha lá para o capítulo 1, do verso 6, Neemias está dizendo: nós temos pecado contra ti. É interessante que ele está dizendo aqui no plural, ele se inclui.
Ele está longe de Jerusalém, ele está vivendo lá no palácio do rei Artaxerxes, mas ele está se levantando como o intercessor em prol de Israel, está dizendo: olha, eu e a casa do meu pai, nós também pecamos, nós também transgredimos, aleluia. É interessante que o intercessor, que é intercessor, ele precisa ser específico. É muito bacana a gente fazer um pacote, não é? E colocar isso para Deus bonitinho: Senhor, eu pequei. E eu me lembro de um livro que eu estava lendo há pouco tempo sobre oração, e o escritor, ele diz que a gente precisa delimitar os nossos pecados para Deus. Você faz aquele pacote todo bonito: pai, eu pequei o mês todo, eu vou participar da ceia, me perdoa. Não, seja específico. A gente sabe onde a gente pecou, a gente sabe onde a gente errou, o Espírito Santo nos acusa, ele nos mostra. É isso que Neemias está fazendo, diz: pai, nós temos procedido contra ti corruptamente, nos perdoe do pecado da corrupção, nos perdoe porque nós falhamos. Neemias, ele sabia reconhecer os seus pecados. Nós não guardamos os teus mandamentos. Como é que está a nossa vida? Como que está o nosso ministério, a nossa casa? Nós precisamos orar e ser específico na nossa oração. O que é que nós queremos para a nossa vida? O que é que nós queremos para nós? Nós viemos aqui, a gente acha defeito em alguém que ministra, acha defeito na direção, na condução da igreja, mas a gente não consegue olhar para dentro de nós e fazer um autoexame e dizer: Deus, eu preciso mudar nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. E eu acredito que se houver mudança, a sua graça virá sobre a minha vida, a sua misericórdia me alcançará dia após dia. Neemias está dizendo: nós pecamos contra a tua palavra e contra os teus estatutos. Neemias, ele está pedindo a misericórdia e o perdão de Deus, sendo específico e se incluindo no pecado de Israel, porque ele fazia parte daquele povo, era o seu legado, a sua herança. Louvado seja o nome de Jesus. Mas é interessante que dentre essas verdades eu consigo ver mais uma. Neemias, ele consegue se estribar nas promessas de Deus. O que é você estribar? É uma linguagem lá da roça. O pastor Benjamin tem fazenda, sabe? Você vai montar no animal, você coloca a sela, não é? Coloca lá o pé no estribo e vai subir. Neemias se estribava. E estribar é você se sustentar na oração. Neemias, ele está orando e está dizendo: Deus, nós pecamos, nós falhamos, eu creio no poder da tua palavra, eu creio que o Senhor tem toda a soberania para resolver. Mas eu estou bem resolvido da minha oração, porque eu vou orar, eu vou perseverar, mas acima de tudo eu vou me estribar, eu vou me segurar nas tuas palavras, eu vou me descansar. O salmista diz isso no Salmo 37, descansa no Senhor. Se existe uma coisa que a gente precisa fazer, é fazer como Neemias fez. Ele se estribou, ele descansou na promessa de Deus. Olha, eu sei que Deus tem poder. Se Deus quiser me usar para reedificar os muros de Jerusalém, Ele vai me usar. Mas se Ele não quiser, Ele pode muito bem, depois de mim, levantar alguém em outro lugar, em uma outra época. Uma coisa é certa: Deus está no controle. A gente precisa aprender a descansar em Deus, irmão. Se existe o mal do século que tem tomado conta das famílias, das pessoas hoje, no tempo que nós vivemos, se chama ansiedade. A pessoa não consegue descansar em Deus. Eu me lembro de uma época de um irmão muito simples, lá em Goianésia, quando morava lá, ele pregava e dizia assim: pastor Benjamin, o povo hoje não tem paciência nem para chupar uma balinha mais, já pega e já mastiga logo. E às vezes eu coloco uma bala na boca e eu me lembro do irmão Donizete na hora. Mas é interessante isso, porque a gente acha que devido à informatização, à globalização, essa era da velocidade, a gente acha que isso vai acontecer do mesmo jeito no reino de Deus. Jesus, ele não trabalha com a ótica humana, e a gente precisa descansar nele. Pai, eu entrego nas tuas mãos, porque eu creio no poder da tua palavra. Eu creio que o Senhor pode resolver para mim. Eu sei que o Senhor é fiel e eu vou descansar. E Neemias, ele está orando, mas ele está confiando em Deus. Aleluia. Neemias, ele sabia que Deus era um Deus zeloso e que ele poderia cumprir, aleluia, a sua vontade em qualquer momento da sua vida. E o que nós precisamos fazer é descansar na vontade de Deus, é se fortificar na oração, dizer: Deus, eu confio que o Senhor é poderoso. Mas aí eu trago uma última verdade para a gente encerrar nessa noite, porque Neemias, ele se estribava, ele confiava na promessa de Deus. Mas existe uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. Tem muita gente que ora muito,
Isso é bom, é louvável, e nós precisamos fazer. Mas existem pessoas também que só oram, mas não tem ação, e eu consigo ver isso na vida de Neemias, porque Neemias ele está orando, ele está clamando, mas ao cabo de 120 dias que ele está em oração, em jejum, em clamor, em confiança, de repente o rei Artaxerxes conversa com ele, e aí, o que você está precisando? E Neemias ele tem ação, eu preciso disso, eu preciso de carta, eu preciso de ajuda, mas acima de tudo eu preciso da boa mão de Deus sobre a minha vida, porque se a mão de Deus estiver sobre mim, eu vou reedificar os muros de Jerusalém. Sabe o que é isso? É você confiar na promessa de Deus, é você orar, é você se levantar como intercessor, na geração em que nós vivemos, mas você também se posicionar como homem de ação. O que as nossas esposas esperam de nós dentro de casa são homens que têm ação. O que o pastor espera de nós como obreiros, como líderes de departamento, espera que nós tenhamos ação. O que Deus espera de nós no reino dele é que nós nos levantemos. Quando Deus se refere ao profeta Ezequiel no capítulo 2, versículo 1, ele diz: filho do homem, põe-se em pé e eu falarei contigo. Quando nós nos colocarmos na brecha da oração de pé, Deus ele nos usará. Deus ele fará coisas grandiosas através da nossa vida. Neemias teve dificuldade, teve problema, teve um Sambalate na vida, teve um Tobias na vida, mas Neemias ele tinha também um espírito forte, que ele não arredava o pé. Deus me deu oportunidade e eu vou abraçar essa oportunidade, em nome de Jesus. Que nós nos levantemos nessa última hora, para interceder pela nossa casa, pela nossa família, mas quando Deus nos der essa oportunidade, nós vamos valorizá-la da melhor forma possível, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Devolva ao pastor. Muito obrigado pela oportunidade.